né? Enfim, vamos lá, McNeil e Ruben Vinagre, né? Começando pelo Ruben Vinagre, falar um pouco mais rápido. Assim, eu conheci o Ruben Vinagre no Wolverhampton, né? E, assim, pra mim, pelo menos, ele sempre foi um jogador que deu boas amostras, né? Um cara que entrava com bastante fôlego e tal, talvez um pouco afobado em certo momento, mas era um cara que colocava uma fumaça no jogo, ele tem habilidade, ele conduz bem a bola, ele parte pra cima, ele é ágil, né? Jogando aí na posição do ala, né? Ali na época do Espírito Santo. Perfil completamente diferente do Johnny Otto, completamente diferente, mas ele dava uma cara legal pro Wolverhampton. Eu gostava bastante até. Ele saiu do Wolverhampton por opção própria, né? Porque ele queria jogar, ao que tudo indica, no Espírito Santo não ia colocar ele para jogar. Acho que tem a ver com a chegada do Ayrton Ri, se eu não me engano, né? Aí ele é liberado, foi jogar no Olympiacos. Não sei como é que foi a passagem dele no Olympiacos, não posso comentar. E agora retorna à Premier League para jogar no Everton. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Né? Porque assim, o Everton não tem uma alternativa ao dinheiro. Contratou o Mikolenko. Eu não confio nesse cara para ser um lateral de um time como o Everton. Eu acho que o lateral, claro, né, tem que saber defender, obviamente, mas eu acho que dá para ter um equilíbrio um pouco maior, né, na capacidade de atacar, ter um pouco mais de trato com a bola ali. E eu acho que ele pode colocar o Ruben Vinagre para jogar ou como ala, né, ou como ala pela esquerda mesmo, e aí você mitiga um pouco essa questão defensiva, né, ou para jogar numa segunda linha, né, o que eu acho um pouquinho mais difícil, mas pode ser no decorrer dos jogos e tal. Enfim, então eu acho uma contratação legal, foi um valor baixo, um jogador que eu acho que tem potencial não para brilhar, eu acho que brilhar é um pouco de exagero, mas é um jogador que tem potencial para fazer bons jogos a nível de Premier League. Não é um cara chato de marcar, como eu falei, veloz, ágil, conduz bem a bola, né? Certamente eu acho que vai ser um cara que vai causar desconforto ali correndo na ala esquerda. Eu acho que eu prevejo ele fazendo isso, né? Porque eu imagino ele jogando de ala esquerda. De lateral aí, Frank Lampard já é um cara tem alguns problemas defensivos, né? Colocar um jogador do perfil dele como lateral vai ser emular ali o Marcos Alonso temporada 19-20, né? Acho que não seria tão interessante, não. Mas, enfim, é um jogador que eu acho que, em termos ofensivos, tem a acrescentar sim, tá? Principalmente se for um esquema de 3 zagueiros. Agora vamos falar de McNeil, né? Cara, o McNeil, eu já falei trocentas mil vezes dele aqui, falei no Twitter sobre ele também, por isso que é importante que você siga o Twitter e tal. E assim, o McNeil, ele é um cara, ele é da base do United, depois ele foi bem jovem ainda pro Burnley, e ele vira o cara do Burnley, isso é muito curioso, né? Ele vira o cara do Burnley no susto, né? Com o Burnley com um elenco ridículo de pequeno, né? Tinha feito uma temporada 17-18, 16-17 conseguiu acesso à Premier League, né? A Europa League, 17-18 fez uma temporada muito boa também. Aliás, desculpa, pessoal. A temporada 17-18 que foi a temporada que o time consegue o acesso à Europa League, né? Com seus dois meias abertos do 4-4-2, em alguns momentos no 4-2-3-1 ali muito pontualmente, né? Muito participativos, né? Tanto o Gudmundsson, né? Pela direita, como o Rob Brady pela esquerda. O Rob Brady que agora está no Preston, né? Outra época de Premier League, né? A Premier League estava começando um processo meio que para se isolar. Hoje a distância da Premier League em termos do nível dos jogadores, não necessariamente do nível que eles vão atingir, mas assim, do nível do FIFA, digamos assim, né, do potencial é muito alto. Tá muito acima do que estava há um ano atrás, do que estava há 2, há 3 e há 4, quando o Burnley fez essa proeza. Aliás, há 5, né? Então, a época eles ainda conseguiam ser, já era um milagre que o Burnley fazia, mas ainda tinha um pouco mais a distância era menor do que se tornou, por exemplo, na temporada passada, né? Do que era na temporada passada, que já era uma distância estratosférica. Enfim, e eles foram caras muito importantes. Ambos se machucaram, sempre sofreram com lesões, mas se machucaram gravemente na reta final da temporada, ou no início de 18-19, não lembro exatamente quando, mas eles ficaram ausentes do time por um bom tempo, né? E aí a alternativa que o Sanders encontrou foi colocar o Jeff Hendrick, que é um volante, para jogar com o meio aberto pela direita, e depois ele fez a mesma coisa com o Josh Brown, né? Então mudou completamente o perfil, né, de um meia mesmo para um jogador de meio campo, de combater, e funcionou muito bem, inclusive, o Jeff Hendrick por ali. Teve 2 boas temporadas jogando por ali. E o McNeil pela esquerda, esse garoto, né, que na época tinha, sei lá, uns 17 anos, algo assim, 18 anos, né? E ele se tornou o jogador mais importante, mais produtivo pro Burnley nas últimas temporadas, né? Ele é muito associado com um cara que vai só correr com a bola e bater para dentro da área, e ele fez a maior parte das vezes isso no Burnley mesmo, tá? Isso é verdade. Mas, assim, tem diversos momentos, em diversos trechos de jogos, e aí só quem assiste o Burnley vai entender o que eu tô falando, assim, todos os jogos do Burnley, os jogos contra os times menores, né? Em que a distância era menor em termos de nível, né?
E o Burnley, em diversos momentos, tinha capacidade, sim, de trocar passes, ou ter assim, momentos um pouco maiores de posse de bola. Né? E passava muito pela capacidade do McNeil, né? Pela facilidade com a bola que tinha o Tarkovsky, né? Posteriormente, nas últimas temporadas com o Josh Brownhill, né? Enfim, esses caras. E o McNeil, em diversos momentos, né? Dá para falar de diversos mesmo, tá? Ele foi um cara muito útil nesse sentido e que mostrou um pouco mais de capacidade de um jogo um pouco mais refinado. Quando foi a primeira vez assim que isso ficou mais claro, no jogo contra o Palace lá no Project Restart, né, quando estava voltando ali, no pós-pandemia, em que ele fez um jogo de camisa 10, o Burnley todo remendado, cheio de moleque de 15 anos no banco, um time, enfim, uma draga horrível, situação complicadíssima, e arrancou ali, fez uma série de pontos na reta final e ficou bem na Premier League. Né? E o McNeil joga de 10 nesse jogo, é uma partidaça do Burnley, fora de casa contra o Palace do Rodson, com o McNeil coordenando, ditando ritmo, jogando de camisa 10. Esse jogo é um jogo esquecido pelas pessoas, mas ele fez uma partidaça jogando assim. Mostrou que ele é capaz de conseguir jogar num nível um pouquinho melhor, jogando assim, se conectando com as peças, jogando numa posição um pouco mais refinada. Né? Posteriormente, agora na reta final, no primeiro momento com a chegada do Cornet, mas especialmente quando veio o Michael Jackson, né? Depois da demissão do Sandage, ele jogando como meia pela direita. Então ele, por conta de jogar com o pé trocado, conseguia se entender mais, assim, gerar um pouco mais de tabela, né? Então tinha muito menos aproximação do Josh Brown por ali, o Conor Roberts ultrapassando na lateral pela direita, e muito menos o Nat Collins também se aproximando, e ele fez uma boa reta final de temporada, né? Sendo um cara bastante produtivo, até porque ele consegue fazer isso. Ele tem qualidade também para isso. Não estou falando que ele é um mestre supremo, super talentoso. É um jogo de boa qualidade, só que eu acho que as pessoas às vezes o subestimam como se ele fosse só um cara para correr pelo corredor ali e bater para dentro da área. Não é só isso. Né? Ele tem boa capacidade de condução, ele é um jogador inteligente. Acho que ele é um cara fominha em alguns momentos por conta do nível do time. Né? Do cara não confiar mesmo nos companheiros, porque, pô, é normal. Né? Normal não, assim. Eu acho que faz parte do ser humano, né? Digamos assim. Né? O cara claramente é acima e fica receoso ali de perder o lance. Mas, enfim, ele deu a mostra de que pode fazer isso. Contra o próprio Everton. Né, no jogo que teve, foi em 2021 ainda, no jogo de segunda-feira, não sei se vocês vão lembrar, foi um baita primeiro tempo do Burnley, né, mais de posse de bola, né, e com o McNeil sendo muito importante fazendo justamente isso, né, aí o Josh Brown também fez um início de jogo muito bom, né, o Tarkovsky importante também, mas enfim, o McNeil sendo esse cara diferente, então assim, ele se destaca como jogador, ele se destaca, joga parte dos jogos e tal, muito produtivo como jogador de lado, para receber, correr e bater para dentro da área, mas para finalizar de fora da área, enfim. Mas ele deu boas amostras, apesar de poucas, né, de pequenas, de poder ser um cara de um jogo um pouco mais refinado ali, né, de um jogo um pouco mais difícil ali, de mais conexão, de um passe um pouco mais inteligente, né, de um jogo mais de aproximação e tal, um espaço um pouquinho menor. Ele mostrou essa capacidade, né? Então vamos ver como é que o Frank Lampard vai organizar isso aí. Né? Mas, assim, eu acho que ainda tem boas opções. O Everton, né? Tem o Calvert-Lewin, que é um ótimo centroavante, e ainda pode crescer com essa questão do McNeil, sendo um cara que pega muito bem na bola. O Anthony Gordon, que é outro jogador que as pessoas acham que ele é simplesmente um corredor. Anthony Gordon, com o Carlo Ancelotti, fez função de meio-campista, num trio de meio-campistas de um 3-5-2. E jogou bem. Eu até cheguei a comentar isso em algum vídeo que eu fiz aí no canal naquela época, né, no pós-pandemia. Não tinha o Twitter tão ativo na época, mas eu cheguei a comentar isso. Ele é um jogador que, assim, com o Ancelotti, com o Benítez, ele era um pouco mais limitado, a correr mesmo. Mas vocês podem reparar com o Lampard, né, com o Lampard em diversos momentos trabalhando com seus meias abertos mais por dentro, né, tanto o Gray quanto ele, exigiu um pouco dele, assim, essa movimentação entre as linhas, né, desse toque mais rápido, desse receber girando, né. Tentem rever os últimos jogos ali do Everton na temporada com o Lampard. Né? Jogo contra o Southampton, jogo contra o Newcastle, jogo contra o Leeds também. Repara na movimentação do Gordon. É um cara que oferece um pouco mais do que só corredor. Então, enfim, essas duas contratações, em suma, né? Essas duas contratações eu achei bem interessantes. Os valores foram honestos. De dois jogadores. O McNeil nem é tão discreto assim, mas o Vinagre bastante discreto. E que eu acho que tem total condição de agregar sim, tá? Enfim. Era mais pensando que o Everton tem um elenco curto, né? Perdeu o Richarlison. Então eu gostei. Bom, vamos continuar.